Vida a dois é o título do livro da psicóloga Catarina Lucas. Esta especialista em sexologia faz neste livro uma análise sobre o casal, as relações e a sexualidade. A obra responde a várias questões como a rotina, as traições e os problemas que podem afetar um casal. Tema para conversarmos agora com a autora do livro, que está aqui connosco em estúdio. Obrigada por ter vindo até nós. São muitos dos casais que a procuram por questões complexas sobre a relação. São. Antes de mais, boa tarde, Inês. Obrigado por este convite. Efetivamente, eu sou terapeuta de casal, portanto, uma especialidade em sexologia, como disse, e de facto a procura por terapia de casal, de uma forma geral, tem de facto aumentado, e este livro reflete muito daquilo que são, muitas daquelas que são as dificuldades, as questões que trazem os casais de facto para a consulta, não é? Há inclusive muitos exemplos que eu vou dando no livro que resultam dessas dificuldades. Portanto, no fundo, são múltiplas e que acabam por ser espelhadas aqui um bocadinho neste livro, neste resultado final. E que tipo de questões é que lhe são postas? Nós não estamos a falar em ninguém especial. Claro, exatamente. Exatamente. Obviamente nós temos tudo um pouco, não é? Mas depois há aqueles clássicos, não é? Obviamente as infidelidades, o ciúme, as dificuldades de comunicação, as questões dos filhos. Portanto, são tudo questões que vão trazendo as incompatibilidades até com as famílias de origem. Portanto, são tudo coisas que vão trazendo os casais, no fundo, para a terapia. E esses problemas começam a surgir no casal, mais ou menos em que altura? Olha, há coisas que surgem logo. As incompatibilidades, há muitas que podem ser imediatas. Exatamente, a questão é que muitas delas não são identificadas, não são imediatamente identificadas. Imagine situações como ter ou não ter filhos, como é que fazemos a gestão do dinheiro, queremos ou não queremos casar. No fundo, isto são coisas que se calhar deveriam ser identificadas numa fase até muito precoce, não é? Em que a relação se está a estabelecer. No fundo, quais são os nossos objetivos de vida. Até mesmo a tal incompatibilidade de famílias, como disse há pouco. Exatamente. E há uma coisa também muito interessante neste momento, não é? Que nós estamos a assistir aqui a uma multiculturalidade, não é? E de facto há a possibilidade de nos relacionarmos com pessoas de culturas diferentes, não é? O que acrescenta aqui também desafios. E dificulta de facto a relação. Exatamente. E são mais as mulheres ou os homens que a procuram ou querem ou são ambos? É abordada primeiro por um dos elementos? Sim. No fundo, há quase sempre um que toma a iniciativa, não é? Aquele que diz, eu acho que deveríamos procurar. E depois há um que vem um bocadinho mais por arrasto, se é que podemos dizer assim, embora no final acabe, obviamente, por ser uma decisão de ambos, do casal, mas claro que há sempre um que dá aqui o primeiro passo de procurar, exatamente, ou que introduz o tema de procurar ajuda. E são mais os casais jovens ou com mais tempo de relação? Nós falamos muitas vezes dos problemas e na violência mesmo no namoro. Certo. Portanto, pode, e no tempo que vivemos, pode haver dificuldade no relacionamento entre os jovens. Sim, e nós estamos a assistir de facto a números dramáticos. Ainda recentemente saiu um estudo com alguns dados da violência no namoro e que são de facto dados muito alarmantes, não é? Os casais que procuram a terapia de casal e que procuram este tipo de ajuda são casais normalmente já com algum tempo de relação, ou seja, no fundo um destes problemas... Muitas vezes com filhos, portanto, muitas vezes com filhos, no fundo, salvar o casamento exatamente. Por causa dos filhos. Por causa dos filhos e porque, no fundo, por tudo, não é? Porque a relação não se restringe ao amor que sentimos pela outra pessoa, há toda uma vida que nós organizamos em torno de uma relação. São anos, muitas vezes, de vida e de relação que nós não queremos perder, que não queremos deixar para trás por uma discussão ou por uma fase menos boa, não é? Então as pessoas... A rotina também não é amiga das relações. Não. De certa forma, nós tendencialmente diabolizamos a rotina, mas ela também tem um lado muito positivo, que dá-nos uma certa previsibilidade. E nós precisamos de alguma previsibilidade, de alguma estabilidade nas relações e na nossa vida de uma forma geral, para nos conseguirmos organizar, senão estaríamos sempre em sobressalto. O problema é que depois esta rotina também traz um certo desinvestimento na relação e que muitas vezes é fatídica, de facto. A maior parte das relações acaba por se tornar numa relação de amigos, de irmãos. Certo, muitas delas sim, mas eu acho que há várias razões para se manterem relações, Dina. Não sou fatalista neste sentido em que as relações têm que se manter só pela paixão ou pela atração. Eu acho que o amor se vai transformando. Eu acho que ao longo dos anos e da convivência nós vamos assistindo a diferentes formas de amar. Aquilo que no início é uma coisa mais intensa, se calhar vai se tornando um amor mais companheiro. A paixão vai se tornando num amor mais... Numa amizade, uma coisa mais companheira. E a falta de dinheiro, os problemas económicos que a sociedade enfrenta, são uma das muitas causas. São alvo de discussão. Até as discrepâncias salariais muitas vezes também levam aqui à ruptura do casal. O próprio
estatuto que cada um dos elementos ocupa na sociedade e até na relação vai fazendo com que haja relações desequilibradas, não é? Aquilo que nós chamamos às vezes de poder dentro da relação estar desequilibrado, não é? E muitas vezes, obviamente, que isto depois se traduz numa vivência menos gratificante das relações. Outro dos problemas na relação do casal hoje em dia, nós temos os nossos filhos, os teus e os meus. É exatamente, as famílias reconstruídas. As famílias reconstruídas também podem ser... Esse é um dos grandes desafios da atualidade. Eu acho que nós temos que estar preparados para isto e encontrarmos formas, porque esta é a realidade mais crescente e aquela com que, se calhar, uma grande parte das pessoas terá que lidar no futuro. As relações, no fundo, cada vez mais, não sei se posso usar a expressão falham, porque eu não acredito nisso na verdade, não é? Mas esgotam-se e dão origem a novas relações, onde depois há isto, os teus, os meus e os nossos, não é? E no fundo eu acho que nós temos que arranjar estratégias eficazes para lidar com isto, para lidar com os pais ou as mães dos nossos filhos, mas que não são o nosso companheiro atual. E no fundo nós temos mesmo que encontrar estratégias, porque esta é uma realidade crescente, este é o futuro. E Catarina, da sua experiência como psicóloga, tem ajudado muitos casais a superar essas... Felizmente sim. Obviamente a terapia de casal não é um processo fácil e não é para nenhuma das partes. É a confrontação com coisas que muitas vezes não foram faladas, ou nunca tiveram espaço na relação para ser faladas, e é a primeira vez que as coisas estão a ser colocadas ou colocadas daquela forma, é a primeira vez que ouvimos determinadas coisas. Isto é um processo que é doloroso, a terapia de casal não é fácil, mas felizmente há muitos casais muitas vezes nós temos a tendência para apontar o dedo ao outro e às vezes esse dedo tem que ser apontado a nós. Porque nós temos sempre uma expectativa... nesse confronto que se... Sim, porque nós temos sempre a expectativa que nós estamos certos e o outro tem que ser igual a nós, não é? Portanto, há aqui sempre essa tendência para apontar o dedo ao outro porque queremos que ele seja igual a nós e que corresponda àquilo que nós achamos que é o certo. Muito obrigada, Catarina. Obrigada, Lucas, por ter vindo connosco. Espero que esse livro ajude para além das suas consultas. Certo, exatamente. Muitos casais. Muito obrigada. Obrigada, Eudina.